A paz do Senhor, meu querido irmão, querida irmã. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma mensagem do Senhor, mensagem linda e maravilhosa, uma mensagem que é necessária para nós cristãos, para aqueles que querem perseverar, para aqueles que querem continuar, que é o correto, no caminho do Senhor. Hoje nós vamos abrir o nosso livro sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo de 1 a 5. Diz assim, versículo 1. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Amém? Até aqui. Amados os irmãos, este é um capítulo já bem conhecido dos irmãos, é a respeito da conversão de Saulo, Uma alegria, claro que para os cristãos, E uma bênção aqui para o nosso irmão hoje chamado Paulo. Meus queridos irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro que continua, na verdade, a história de Jesus e do Evangelho, certo? O título Atos dos Apóstolos não é do próprio autor, mas foi dado por outros durante os primeiros séculos da era cristã. É bom a gente saber algo mais a respeito disso. Meus queridos irmãos, nos dias de hoje ainda é possível encontrar pessoas dizendo que ama a Deus, assim como no caso aqui Saulo, que ele agia de uma forma, mas com amor que ele tinha pelo Deus dele, de uma maneira fora do foco de Jesus. E por isso, meus queridos, essas pessoas acham que devem perseguir os cristãos. Isso aí geralmente a gente chama essas pessoas de religiosos, Os religiosos. Meu querido, quem tem esse tipo de amor está fora do verdadeiro propósito divino, do verdadeiro propósito de Deus. Não há um povo, na verdade, não há um povo mais perseguido pelos religiosos do que aquele que crê. Crê e tem verdadeiramente comunhão com o Senhor Jesus, com o Senhor nosso Deus, que são os crentes, que naquele tempo chamava de os cristãos, Hoje também nós continuamos chamando de cristão, mas são os crentes que são perseguidos. Meu querido, o mundo tem total liberdade e fala e faz o que bem quer.
Agora, quando é na vez do crente, do cristão, né, falar de Jesus, pregar de Jesus, a situação ela é outra. Era assim naquele tempo e ainda continua hoje. Não é muito fácil para nós os evangelistas procurar um local para, às vezes, muitas vezes fazer um evangelismo, né? É difícil, tem que pedir autorização e muitas vezes são negadas, né? Quantos de nós já perderam, né, a nossa paciência? Quantos de nós naquele tempo perderam até a vida? E hoje ainda continua. Em muitos países, falar de Jesus é perder a vida, né? Pelo simples fato de o quê? De pregar a salvação, né, que há em Jesus Cristo, meus queridos. Você vê que é um tema muito polêmico. Meus queridos, eu fiz duas divisões, dois subtítulos nessa mensagem. E o primeiro ponto eu tenho como nome: a religiosidade produz perseguição e preconceito. Vamos lá? A religiosidade produz perseguição e preconceito. Isso é muita pura verdade. Meu querido, o amor de Saulo de Tarso, né, para com Deus estava completamente fora de foco, né? Ou seja, fora dos padrões divinos. Os irmãos há de concordar, né, pela leitura que foi feita nos versículos de 1 a 5, esses comportamentos de Saulo, onde os cristãos saíram de Jerusalém e foram para Damasco. Damasco era um local, irmãos, era um local, como se pode se dizer, os cristãos, que eles se sentiam em casa, porque tinham muitos cristãos, né? Então eles poderiam falar de Jesus, adorar, fazer suas pregações com mais facilidade. E Saulo, né, Saulo não se conformou com isso e foi buscar uma autorização para ir até Damasco, que dava aproximadamente uns 250 quilômetros, e resgatar os nossos irmãos crentes, homens e mulheres, para ser presos e muitas vezes mortos, né? Meu Deus! Mas é assim, como ele ainda nunca tinha ouvido, né, a voz do nosso Senhor Jesus, no dia que ele ouviu, ele ouve a conversão dele, né? Ele não conhecia, nunca tinha escutado aquela voz, né? Como diz aqui, ele aqui no versículo 5, ele diz: quem é o Senhor? Então realmente ele nunca teve comunhão, nunca teve contato, né? Meus irmãos, Saulo era fariseu, né? O que era um fariseu? Era um grupo religioso, um dos grupos religiosos mais radicais, né, entre os judeus. Até hoje ainda tem isso lá, meu irmão, viu? Tem no cristianismo, né, tem essas divisões. Aqui nós também temos essas divisões, ainda no cristianismo. No islamismo também tem divisões, tá? A chamada religião islamistas, ela não tem uma linhagem só de pensamento, tem divisões também, né? Meu querido, embora Saulo fosse extremamente zeloso com a lei, né? A lei mosaica, né? A lei de Moisés, Saulo ainda não havia recebido a revelação da graça de Jesus, da graça do Senhor, né? Saulo achava que o correto era
perseguir os discípulos de Jesus, e ele acreditava que tanto os homens como as mulheres deveriam ir para a cadeia, né? E muitas das vezes até mortos. Muitos irmãos já assistiram, leram livros, leem a Bíblia, né? Assistiram filmes e sabem que realmente isso acontecia, né? Amados irmãos, esse mesmo ódio que Saulo tinha pelos cristãos, ainda hoje, presta bem atenção, ainda hoje tem habitado o coração de muita gente. Ou seja, ainda hoje está na mente de muita gente, esses religiosos. Eu não sei se você se deparou com um, eu não sei se você é perseguido por um, mas todo cristão ele é perseguido. Eu sou perseguido até hoje, né? Vocês, meus queridos irmãos, nem imaginam a quantidade de pessoas, tá? Que andam falando dos cristãos. E muitas dessas pessoas acreditam que ao fazer esse mal, essa maldade com os cristãos, eles dizem que estão agindo da maneira certa, da maneira correta, da maneira que Deus está autorizando a eles. Eu vou dizer uma coisa para você, perseguidor, e também para os cristãos. Viu? Você que está agindo dessa forma, né, é porque ainda não teve um encontro com Jesus, assim como Saulo teve, né? Assim como Saulo teve. E tem mais. Você está precisando mesmo é de encontrar um Salvador na sua vida, meu querido. Quando a gente fala isso, que está precisando de um Salvador, que nós somos pecadores, eles não acreditam. Meu querido irmão, você perseguidor, você deveria parar com isso, né? Em vez de estar perseguindo o cristão, deveria estar por aí, em busca de novas vidas, em busca de almas, que é essa a verdadeira, e de pregar o Evangelho, o pedido do nosso Deus, o pedido de Jesus. Para de se preocupar, meu irmão, com a vida do seu irmão, praticamente, né? Do seu irmão em Cristo. Vá fazer o seu papel que você realmente tem que fazer aqui na terra. Parar de ser perseguidor de cristão, né, e perseguir almas que realmente estão necessitando de salvação, meu querido. Por isso, meu amado irmão, você que é cristão, né? Você que é cristão, essa daqui já é para o cristão, essa mensagem. O nosso dever, sabe qual é? O nosso dever, como cristão, é orar, né? É orar para que essas pessoas venham realmente abrir, assim como Saulo abriu os olhos, né? E façam realmente eles enxergar a verdade. Você viu como mudou a história? Saulo, ele perseguia e queria matar o cristão. Nós podemos fazer diferente, irmão. Nós podemos orar por essas pessoas para que essas pessoas venham realmente conhecer a verdade, né? Venham conhecer as Escrituras, o que a palavra pode fazer na vida dessas pessoas, né? Em vez de nós estar perseguindo eles,
ou às vezes, muitas vezes, falando, dizendo que eu devolvo o troco. Não. Vamos orar, né? Vamos orar para que essa vida haja uma transformação. Amém? Segundo ponto, meu querido, o poder de Jesus pode mudar, viu? A vida dos que nos perseguem. Viu só? O poder de Jesus pode mudar, e muda a vida das pessoas que nos perseguem. A oração, meu querido, a oração é tudo, né? Meus queridos irmãos, o que o Senhor Jesus havia feito, né? Ele havia feito para que, de ruim, para que Saulo tivesse tanto ódio dos cristãos. Praticamente nada, né? Nada. Ao contrário, Cristo, né, havia morrido por ele, e ele nem se deu conta disso, ele não sabia. Assim como ele fez por toda a humanidade. Não só morreu por Saulo, né, mas morreu por toda a humanidade. Jesus, meu querido, só faz o bem. Né? Hoje, quando ele repreende, mas é para o bem. Né? Então, por que Saulo tinha tanto ódio dele? Olha, naquele tempo, amados, a lei castigava ferozmente todos aqueles que invocassem o nome de Cristo, como nós limos no início. Né? Eles castigavam, meus queridos. Não era fácil a vida de cristão no tempo primitivo, no início dos Atos dos Apóstolos. Olha, a religião dos fariseus era religiosa, né? E fora dos focos, não deixava Saulo enxergar a verdade. Então é assim, meus queridos, a religião, né, o credo de Saulo fazia com que ele tivesse uma visão escura, uma visão tampada, fazendo com que ele nunca enxergasse a verdade. Como eu já falei anteriormente, né, nós devemos orar por essas pessoas que perseguem os cristãos. E nós vamos ver o testemunho, viu? Você vai presenciar o testemunho dessas pessoas falando do amor de Cristo, meu querido, e falando que Cristo é o Filho de Deus. Você pode fazer, você vai presenciar essa transformação na vida dessas pessoas. Ainda hoje, meus queridos, muitas pessoas são usadas pelo demônio para perseguir os filhos de Deus. Ainda tem, meu querido. Você pensa que Satanás ele desistiu? Não. Isso acontece porque o diabo tem conseguido penetrar no coração de muita gente. Olha, os propósitos de Satanás têm conseguido estar na mente das pessoas. Né? Naquele tempo já tinha, assim como Saulo tinha uma mensagem totalmente diferente dos planos divinos, hoje ainda tem, o diabo ainda tenta colocar mensagem diferente. E qual é essa mensagem que Satanás deixa nas pessoas? Qual é essa mensagem? Sabe qual é a mensagem? Que ninguém venha conhecer a verdade, né? Conhecer a Bíblia, conhecer as Escrituras, conhecer os estudos. Porque se conhecer,
Ninguém vai dar glória mais, ninguém vai mais estar adorando Satanás. Conheça, meus queridos. Você que não conhece, as Escrituras, ela vai trazer uma salvação na sua vida, assim como trouxe na minha. Um dia também eu fui um ignorante, sem ter conhecimento nenhum da verdade, sem ter uma direção, e a Bíblia, né, traz tudo isso, nos defendendo dessas mensagens satânicas, né, trazendo um conhecimento, certo? Fazendo com que eu e você sejam pessoas maduras e saibam se defender dessas investidas do inimigo. Em Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não prevalecerão, né, contra a igreja do Senhor, né? Ou seja, o inferno, meu querido, nunca vai conseguir vencer a igreja. Mas isso depende de você. Cabe à igreja, né, nunca sair da palavra. Nunca sair da palavra. Por isso que é importante você, quando você for ser membro de uma igreja, você verificar poucas coisas. O que é? Se a igreja tem palavra, se a igreja vive em comunhão, né? É necessário você verificar isso. Uma igreja que você é membro dessa igreja. Porque senão você vai ser um cristão sem crescimento. Um cristão onde você possa ser levado de um lado para o outro, né? Um cristão onde você nunca vai conseguir adquirir maturidade. Então é necessário que você realmente veja isso. Hoje tem igrejas por aí. Eu estava assistindo um dia desse uma aberração de um vídeo, que um batismo onde as pessoas, meu Deus do céu, estavam em uma piscina, em um local, e as pessoas estavam de duas peças. E aquelas pessoas mergulhavam na água e diziam, né, os líderes religiosos, que você está batizado. Pessoas praticamente nuas, fazendo uma liturgia totalmente contrária, né? Uma vergonha, uma aberração, um negócio desse. Então, meu querido, isso não vai fazer você ter o conhecimento da palavra num lugar desse. Amém? Olha, Jesus disse também em Mateus 5,12, ele disse o quê? Que quando nos perseguir, as pessoas que nos perseguem deveriam alegrar-nos e exaltar-nos, pois o nosso galardão é grande. Então, a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que quando vem as perseguições, a gente exaltar o nome de Jesus, né? Por quê? Ficar alegre, feliz, porque você vai saber que você está no caminho certo, senão você não está sendo perseguido. Entendeu? E mais, né? O nosso Senhor fala que grande é o seu galardão. Entendeu? Meu querido, mensagem maravilhosa, né? Eu tenho aqui uma finalização para você, uma aplicação dessa mensagem. Diz assim: é necessário perseverar, viu? Nós precisamos perseverar. Pode vir o que vier, mas persevere, tá? Não desiste, não desanime. Durante as perseguições, na certeza de que Deus pode mudar a vida dos que nos perseguem, tá? Então nós temos que pensar diferente dessas pessoas. Amém? Nós temos que pensar diferente dessas pessoas.
Meus amados, esse assunto tão maravilhoso de Atos 9, um ensinamento muito bom para a vida do cristão, né? O cristão vai ter certeza de que as perseguições não são atitudes que possam fazer com que a gente venha parar, né? E sim continuar. Amém? Meus amados, assim termina essa pequena reflexão. Peço orações em nome de Jesus, né? Que Deus continue nos abençoando grandemente, meus irmãos. E até o próximo vídeo. Amém?